Oi pessoal! Hoje eu trago mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer este livro aqui, A Arte da Guerra, que foi o primeiro livro que eu li, me interessei, achei bem legal e comecei a minha jornada de leitura, de conhecimento. Esse aqui foi o precursor de toda essa minha trajetória e eu quero compartilhar com vocês hoje. Bem, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Adriana Souza, sou mãe, dona de casa, sou pedagoga e trago aqui os meus conhecimentos, as minhas experiências e os conhecimentos dos livros também, que eu apliquei na minha vida e me trouxeram resultado. Eu tenho esse canal aqui no YouTube, mas lá no Instagram você também pode me encontrar como Adriana Souza CP, que lá eu mostro mais a minha rotina do dia a dia ali, e aqui no YouTube eu trago mais um conteúdo já personalizado, mais estruturado, bem editadinho, tá bom? Então já me segue aí, compartilha o vídeo com aquelas pessoas que você conhece, que se interessam por esse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Então, este livro aqui, que parece ser grandão, ele tem, se eu não me engano aqui, 200 páginas. Mas o conteúdo em si, gente, sem brincadeira nenhuma, é pouquíssimo. Não dá nem 100 páginas, assim, ó. Não dá, é isso aqui, ó. Somente isso daqui, o que o livro traz de conhecimento pra gente. Aqui é porque eu tenho 3 versões, ele tá em português, inglês e espanhol. Eu comprei esse livro aqui em final de 2022, no shopping. Sempre no shopping tem a venda daqueles livros lá de 20, 30 reais. Então, esse aqui, se eu não me engano, foi ou 10 reais ou 15 reais na época. Aí, eu e o meu irmão, nós compramos juntos e eu ia ler no começo e depois entregar pra ele. Só que ele nunca pegou. Eu li e ele nunca veio atrás. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho dessa história aqui e como a gente pode aplicar na nossa própria vida. Bom, Sun Tzu foi um general de guerra do século V antes de Cristo. Então, imagina só, ele foi um general ali de guerra do exército chinês que estava em guerra naquela época e chamaram ele para aplicar os seus métodos, a sua estratégia de guerra para assim eles vencerem. O livro não é grande, como eu falei aqui, mostrei para vocês, mas o conhecimento em si é imenso se você entender ele e aplicar na sua vida. Bom, aqui nós estamos falando de um general na frente de uma guerra aplicando os seus métodos de estratégia. Porém, este livro, que foi do século V antes de Cristo, chegou até nós hoje, século XXI, pós-modernidade. Por quê? Porque ele tem princípios milenares que, se aplicarmos na nossa vida, vamos ter melhoras, vamos conseguir evoluir como pessoa. E aqui, como a maioria de vocês sabem, eu direciono meu conhecimento para desenvolvimento pessoal, para um crescer, um amadurecer de consciência, que é isso que eu enxergo como uma pessoa que consegue viver uma vida plena, é uma pessoa madura, é uma pessoa que consegue realmente passar as fases que a vida tem. E este é um livro que vai te dar base para conseguir ultrapassar as fases que a vida exige. Bem, aqui ele fala de forma bem clara, bem simples. A tradução é simples também para a gente poder entender, assimilar e começar a executar em nossa vida. Bem, o livro A Arte da Guerra, que se refere à guerra que o general estava ali na frente. Mas como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Todos nós somos um soldado diante desta guerra, que é a vida. Só que eu quero deixar bem claro para você aqui que nós olhamos para a vida, existe uma guerra sim, muitas vezes invisível, mas nós não podemos levar esta guerra de forma literal. Ah, eu vivo num mundo de guerra, todo dia eu batalho, todo dia eu tenho que vencer uma guerra, todo dia eu tenho que matar um leão por dia e blá blá blá. Provavelmente você já ouviu essa expressão, esse ditado, todo dia eu tenho que vencer a minha batalha.
Eu quero deixar claro pra você que eu tenho consciência o quanto a vida é difícil. Não só pra mim, como pra todos. Todos nós temos uma guerra, em particular, pra batalhar. Só que nós também temos que ver a vida de uma forma leve, de uma forma inteligente, que é justamente essa leveza no meio de campo de batalha que o Sun Tzu, ele mostra pra gente aqui no livro. Então, a vida é sim um campo de batalha, só que não é a todo instante que você está batalhando. Tem um momento de paz, tem um momento de trégua, tem um momento de festividade, tem um momento de alegria. E se você não olha para isso, você está sendo uma pessoa totalmente ingrata, porque a vida não é só sofrimento. O sofrimento é para nos polir, nos podar, nos deixar mais amadurecido, mais refinado para a vida. Mas também temos os nossos momentos de felicidade e alegria. Bem, o principal foco aqui do livro é você lutar uma guerra sem ter que lutá-la, sem ter que ir para o campo de batalha físico, literal. E é justamente isso que ele nos presenteia, com as suas estratégias para você enfrentar a sua guerra sem ter que ir para o campo de batalha. Então, você tem as estratégias, mas você tem que ser inteligente para usar elas para não precisar ir para o campo de batalha. Então, o maior objetivo deste livro aqui é este: lutar sem ter que lutar. Então, como é que eu faço isso, Adriana? Como é que eu aplico isso na minha vida hoje, já que eu não estou na China, já que eu não tenho que lutar contra os chineses ou contra outra nação aí para conquistar um terreno, conquistar um território? Bom, trazendo hoje para nossa vida, para a atualidade, para aplicar isso na tua realidade hoje, tu tem sim um campo de batalha para conquistar, que é a tua vida pessoal, que é o teu emprego, o teu estudo, o teu casamento, que a gente está sempre em busca de melhorar, onde nós somos os soldados e queremos ganhar, conquistar esse território aí. E as estratégias entram justamente aí. Uma das regras que, assim, eu mais me identifico, mais gosto, é a regra de número 3. Ele fala desse jeito aqui: aquele que tem autoconhecimento e conhece também o inimigo está sempre a salvo. Ou seja, conheça-se, procure se conhecer, tua personalidade, teu temperamento, os teus gostos, qual é a tua identidade, e não você tá usando uma máscara ali para poder agradar todo mundo. Mas sim, conheça a si mesmo, tanto a tua sombra, que são os teus defeitos, que são aqueles vícios que você tem, quanto a tua personalidade. Se ela é imponente, se ela é mais introvertida, ou se ela é mais desafiadora, mais ativa. Conheça a ti mesmo. E também conheça sempre o teu inimigo, que você estará a salvo. Busque se conhecer. Porque a pessoa que se conhece, ela começa a ter percepção de como é as outras pessoas. Aquele que possui apenas autoconhecimento pode tanto ganhar ou perder. Então, se você busca autoconhecimento, eu me conheço, eu tenho uma personalidade forte, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa que vai pra frente, que puxa as outras pessoas, tá, mas se tu conhece só isso, se tu só tem esse conhecimento de ti mesmo, quando tu for lutar as tuas lutas pessoais, tu pode ganhar como perder, porque tu só se conhece. Já aquele que desconhece tanto a si mesmo quanto ao seu inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. Esse daqui, que não se conhece, não sabe quem é ele mesmo na hora da raiva, não sabe qual é o seu próprio potencial, tá perdido. E o pior, além dele não se conhecer, ele não faz a remota ideia de como é o inimigo. Esse vai ser o primeiro que, quando entrar no campo de batalha, vai morrer. Ou seja, se você não se conhece, não conhece teu inimigo, quando você for resolver um problema, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal, no âmbito familiar, você vai perder. Vai perder o teu argumento, vai perder a tua postura, vai perder
até a vontade de viver. Por quê? Porque você vai ser consumido pela tua falta de conhecimento de si mesmo. Então veja como esse livro que foi feito há 5 séculos antes de Cristo cabe na tua vida e na minha hoje. Busque se conhecer, busque saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, para assim você começar a entender como o teu inimigo pensa, age, para que você se prepare para lutar essa guerra. Então, essa citação aqui de Sun Tzu, para mim, é a mais, assim, a melhor de todas. Tem várias. O livro tem várias outras, mas essa daqui, em si, é a melhor de todas. Porque quando você se conhece, você não conhece apenas a si mesmo. Não conhece apenas o teu limite, o teu potencial, a tua coragem, a tua ousadia. Mas tu começa a conhecer também o outro e como é que o outro pensa. Então, um exemplo bem moderno, bem prático hoje. Se você é uma pessoa raivosa, uma pessoa que se enfurece rápido, logo, é aquela que rapidamente se ira, por que você vai para um lugar que você sabe que a sua ira vai ser despertada? Por que você vai para o meio de uma roda onde as pessoas te desafiam e você sabe que elas vão falar coisas que vão excitar a tua raiva? Poxa, se tu se conhece, você não vai estar no meio de um ambiente como este. Você não vai ficar se testando ali. Pelo contrário, você evita esse tipo de coisa. Por quê? Porque você se conhece. E o melhor, você conhece os teus inimigos também, que vão te desafiar. Que vão te colocar contra a parede para ver você explodir, para ver você perder o controle. Então, quando você tem esse conhecimento de si mesmo e do outro, você estará sempre a salvo, porque você conhece seu limite, você conhece seu potencial, você conhece o lugar que você pode ir, que você não pode ir. É esse tipo de conhecimento, de estratégia que o Sun Tzu traz pra gente usar no nosso dia a dia. Aqui tem conselhos para ser usado dentro do nosso casamento, que também é uma batalha que, se a gente não souber lidar com o nosso parceiro, que muitas vezes nos irrita, que em alguns momentos a gente até diz que é o nosso inimigo, que dorme com o inimigo ali. Então, aqui tem conselhos para você lidar com esse tipo de situação, para lidar com desenvolvimento pessoal, para lidar com a criação de filhos, porque o Sun Tzu, ele era um general, ele tinha um exército no seu comando, e o exército era feito por soldados que não tinham a experiência que ele tinha, e ele precisava saber liderar aquele bando, ele precisava saber direcionar aqueles jovens durante a guerra. Então ali ele era pai, ele era o imperador, ele era o líder daqueles jovens, e aqueles jovens o respeitavam porque via nele responsabilidade, abrigo, confiança, autoridade e, ao mesmo tempo, lealdade, mansidão. Então veja o quanto esse livro pode agregar conhecimento, método, estratégia para a gente lidar com as nossas guerras hoje em dia, que são a família, o trabalho, muitas vezes a comunidade cristã que a gente vive, que às vezes parece que é um campo de batalha. E é por isso que você precisa ter esse conhecimento, para se conhecer e conhecer o outro, conhecer o teu próximo, conhecer muitas vezes o teu inimigo, para saber como é que ele vai agir. Então eu recomendo fortemente. Eu não vou falar mais sobre o livro, porque eu estimulo aqui você a comprar o livro, a consumir esse conteúdo e aplicar na sua vida. Então, este que eu citei hoje, que é a minha frase favorita do livro, é um de vários princípios que ele tem. Então, busque conhecer o conteúdo deste livro aqui para você aplicar integralmente na sua vida e ver que você está vivendo, sim, uma guerra. Mas essa guerra, você precisa entrar nela para ganhar, para vencer. E não para chegar nessa guerra e morrer, falir, ficar acabado, sucumbir. Pelo contrário,
A melhor forma de lutar uma guerra é evitando ela. Então, você precisa ter estratégia, você precisa ter esse conhecimento para lutar as suas batalhas e vencer. Então, este é o conteúdo que eu coloco hoje no canal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e aplique esse conteúdo na sua vida. Conheça a si mesmo e conheça o seu inimigo, que assim você estará sempre a salvo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!